Lista 3, exercício 11. Na figura ao lado, suponha que a chave S esteve fechada num tempo suficientemente longo para que o capacitor se carregasse completamente. A. Calcule a corrente estacionária em cada resistor. B. Calcule a carga final do capacitor. A chave é agora aberta em T igual a zero. C. Escreva uma equação para a corrente I2 em R2 em função do tempo. E D. Calcule o tempo necessário para que a carga do capacitor caia para 1/5 do seu valor inicial. Bom, vamos lá. Item A. Calcule a corrente estacionária em cada resistor. A corrente estacionária é a corrente que está passando sobre todo o circuito depois que a chave é fechada, quando o capacitor está totalmente carregado. Então, você tem uma corrente que sai da fonte, que passa pelo resistor de 12 ohms, e ela passa por esse ponto de nó e se divide dos dois lados. O problema é que se o capacitor está totalmente carregado, essa corrente aqui é zero. Certo? Porque se tivesse corrente, eu estaria ainda carregando o capacitor. Mas como ele está em corrente estacionária, o capacitor está totalmente carregado, essa corrente não existe, a corrente é zero. E eu só vou ter a corrente que sai da fonte e a corrente que passa pelo resistor R2, que eu chamo de I2. Certo? Então você não vai ter essa corrente que passa pelo capacitor. Então, no caso, no item A, eu só vou ter I2, que, como essa corrente que passa pelo capacitor é zero, é como se esse ramo não existisse para efeito da corrente. Então você tem a corrente que passa pelo resistor de 12 e o de 15, a mesma corrente. Ora, se a mesma corrente passa por dois resistores independente do seu valor, significa que eles estão em série. Dessa forma, a nossa corrente vai ser a FEM, que é 9 volts, dividido pela resistência total, que está em série das duas, que é 27 ohms. 27 quiloohms vezes 10 a 3, certo? Isso nos dá 1/3 vezes 10 a menos 3, isso é 0,3 miliamperes. Essa corrente que está passando pelo resistor R2 está passando pelo resistor de 12 ohms, certo? E a corrente que passa pelo resistor de 3 é zero. Bom, calcule a carga final do capacitor. Bom, nesse caso, se a corrente I que passa pelo capacitor e o resistor de 3 kΩ é zero, significa que a diferença de potencial, no caso, tem B. A diferença de potencial, vou chamar esse ponto aqui de A, esse ponto aqui de B, esse ponto aqui, que é igual a esse aqui, de C. O potencial é o mesmo. Então, a diferença de potencial entre o ponto B e o ponto C é zero. É zero por quê? Porque a corrente é zero, eu não tenho diferença de potencial em cima do resistor. Consequentemente, o nosso VC, que é a diferença de potencial em cima do capacitor, o delta VC, é igual à diferença de potencial entre A e C. Certo? Mas a diferença de potencial entre A e C é o resistor R2 vezes a corrente 2. Isso significa que vai ser 15 vezes 0,3 vezes 10 a menos 3, 0,3 miliamperes. Eu posso lembrar que esse 0,3 veio da fração 1/3, então a nossa diferença de potencial no capacitor na verdade, é aproximada, esse valor 0,3, né? Então fica 1/3 vezes 15, isso é 5 volts. Essa é a diferença de potencial no capacitor. Então a carga no capacitor, que é a capacitância vezes a diferença de potencial no capacitor, vai ser, a capacitância é de 10 microfarads, 10 vezes 10 a menos 6, vezes a diferença de potencial, que é 5 volts, isso é 50 microcoulombs, é a quantidade de carga acumulada no capacitor. Bom, a chave agora é aberta, certo?
eu já não tenho mais essa parte do circuito, a chave é aberta, o capacitor está carregado, totalmente carregado, com 50 microcúmicos ou 5 volts, e eu abro a chave. Então, quando eu abro a chave, o que vai acontecer? A primeira coisa que vai acontecer é que passa a ter corrente no capacitor, e uma corrente descarregando ele, certo? Nosso capacitor agora passa a ter uma corrente, a corrente vai nesse sentido. Como eu tenho a corrente I2 passando por R2, eu vou chamar essa corrente de I2 também. Então essa corrente I2 vai passar por R2 e vai passar pela resistência de 3 kΩ. Então eu vou ter uma corrente nesse sentido. Essa corrente I aqui também vai embora. Ela é zero porque o circuito aqui abriu, certo? O circuito ficou aberto. Então essa corrente passou a ser zero. E eu só tenho corrente em cima do capacitor e dos dois resistores. Bem, a corrente que passa em cima de R2 e a corrente que passa no resistor de 3 kΩ é a mesma. Então, se a corrente é a mesma, significa que nesse caso agora eles estão em série. Como eles estão em série, a nossa carga vai variar no tempo da seguinte forma. Eu tenho, na verdade, um ramo do circuito em que o capacitor está descarregando em cima de dois resistores. Então vai ser igual a carga inicial vezes E a menos T sobre RC. Ele quer uma expressão para a corrente em função do tempo. Então a nossa corrente vai variar no tempo. A nossa corrente I2 é, na verdade, dQdt. Então a nossa corrente I2 vai ser a carga inicial vezes menos 1 sobre RC é a menos T sobre RC. Mas que 0 sobre C é, na verdade, a diferença de potencial inicial. Então, a diferença de potencial sobre a resistência é a menos T sobre RC. Bem, o resultado dá negativo. Esse negativo não é por causa da corrente. A corrente é escalar, né? Não tem sentido, né? Direção e sentido, ela só tem valor. Então a corrente só tem um valor. Ela é negativa, não é por causa da corrente. Ela é negativa por causa do dQdt. No caso do dQdt, significa que o capacitor está descarregando. Com o capacitor está descarregando, a variação dele é negativa. Por isso que o valor dá negativo. Então, nossa corrente em função do tempo, eu vou colocar lá como positiva, porque é exatamente o valor da corrente. Então, a corrente em função do tempo vai ser V0, que é 5 volts, que é exatamente com o capacitor totalmente carregado antes da chave abrir. Então é 5 volts. Dividido pela resistência total, que é 15 mais 3, dá 18 vezes 10 a menos vezes 10 a 3, que é 18 kΩ, é a menos T sobre RC. O nosso RC é a resistência 18 vezes 10 a 3, 18 kΩ, vezes a capacitância, que é 10 vezes 10 a menos 6. Isso é nosso RC, dá 18 milissegundos, ou 18 vezes 10 a menos 3. Então a nossa corrente I2 vai variar no tempo da forma 5 por 18, quer dizer, o valor, a expressão total fica da seguinte forma. Então a nossa corrente vai variar no tempo, o nosso I2 varia no tempo, com a expressão da seguinte forma. 0,28 é a menos T sobre 18, onde a minha corrente está em miliamperes, por causa do 10 a 3 aqui, né, do quiloohms. Então a corrente fica 10 a menos 3, fica miliamperes. E o RC18, onde o T vai estar, você coloca aqui, vai estar em milissegundos. Exatamente para não ficar carregando 10 a menos 3, a gente coloca o T em milissegundos, fica T sobre 18. Certo? Então T em milissegundos e o 18 em milissegundos também. Então essa razão fica com as mesmas dimensões. Essa expressão, então, da minha corrente é em função do tempo.
aqui no caso o item C, né? O item D calcula o tempo necessário para a carga do capacitor caia para 1/5 do seu valor inicial. Então, você vai cair para 1/5 do valor inicial, tanto a carga quanto a corrente cai a 1/5 do valor inicial. Mas vamos pegar a carga. A carga, no caso, vai ser Q0 sobre 5 igual a Q0 a menos T sobre 18. Certo? T continua em milissegundos. O Q0 vai embora e eu vou ter, isso implica em E a menos T sobre 18 igual a 1/5. Então, menos T sobre 18 igual a log neperiano de 1/5. E isso implica no tempo igual a 18 vezes 1,6. No caso, o log neperiano de 1/5 é menos 1,6. O menos corta com menos, dá mais, aí fica 18 vezes 1,6 e dá 29, que é o valor do tempo. Mas o tempo, só para relembrar, como a gente colocou dividido por 18, o tempo está em milissegundos. Então, na verdade, o valor fica 29 milissegundos, é o tempo pelo qual a carga cai a 1/5 do valor dela. É isso.